Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem feito maravilhas, o Senhor tem ouvido a oração. Não faz muito tempo, clamamos junto com a igreja pela família da irmã Isaura Distler. E o Senhor foi benigno, o Senhor já atendeu. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, ainda até o final do culto, o William vai dar o testemunho. Diga glória a Jesus. Irmãos, e nós vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco na palavra de Deus. Gálatas capítulo 2, são 5 versículos que nós vamos ler. São versículos muito densos. Precisamos prestar muita atenção para entender, além da superficialidade. Vamos ler todos juntos, Gálatas 2, de 1 a 5. Juntos. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Senhor amado, fala conosco nesta noite, abre o nosso entendimento para compreendermos a Escritura Sagrada. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, temos este texto que não é fácil, mas o Espírito Santo nos dá entendimento. Fala, irmão, assim, preste atenção. Glória a Jesus. Irmãos, o último texto diz: para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Em toda esta carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo está explicando para uma igreja difícil, uma igreja de pessoas difíceis. O apóstolo estava explicando a sua luta em levar até eles o Evangelho e a sua luta em manter o Evangelho que foi levado na sua essência, na sua verdade, porque muitas coisas aconteceram, como nós podemos observar nestes textos, influências externas, influências internas, coisas que queriam perturbar a obra que Deus tinha feito. Irmãos, e sempre assim, Deus faz uma obra, Deus começa uma obra, mas esta terra é muito confusa. Fala isso para o irmão do lado. Essa terra é muito confusa. Diga glória a Jesus. Quer saber um dos motivos da confusão dessa terra? Olha para o seu lado. Já achou um deles. Diga glória a Deus. Nós somos muito confusos e complicados. Então as obras de Deus são perfeitas. Nós não somos. Diga glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor quer nos dar conhecimento da luta que existe para que a obra de Deus em nós permaneça perfeita. Então, irmãos, este texto nos fala muito sobre a verdade, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Glória a Jesus. Então este texto fala da verdade do Evangelho na vida do crente, nos seus relacionamentos, nas suas convicções. Repita comigo: crente é aquele que anda na verdade.
Crente é aquele que prega a verdade, que vive a verdade, que fala a verdade. E se você não faz isso, então você não é crente. Muito embora você se ache. Diga glória a Deus. Porque João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. Apocalipse 21,8 diz: o lugar dos que amam e cometem a mentira, no lago que arde com fogo e enxofre. Já foi citado na oração agora há pouco, 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. Na luz quer dizer tudo transparente, tudo claro, tudo às claras. Andar na verdade. Diga glória a Jesus. Efésios 4,15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O crente vive a verdade em amor. Irmãos, porque existem pessoas que confundem verdade com grosseria. Tem gente que confunde sinceridade com falta de tato. Diga glória a Deus. Tem que ser verdadeiro, mas existem formas de se dizer a verdade. Jogar a verdade na cara dos outros, isso é maligno, porque verdade sem amor não é de Deus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, viver a verdade, Efésios 4,25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mateus 5 diz: seja o vosso dizer sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna. Então, irmãos, o crente vive a verdade em todos os seus relacionamentos. Fala isso para o irmão do lado. O crente vive a verdade em todos os seus relacionamentos. Glória a Jesus. Irmãos, seja o vosso dizer sim, sim. Quer dizer que o que você fala tem que ser o que você pensa e tem que ser o que você faz. Tem que haver integridade, não pode haver disparidade entre uma coisa ou outra, senão haverá falsidade e isso já se torna maligno. O servo de Deus tem que ser íntegro. Fala isso para o irmão do lado. O servo de Deus tem que ser íntegro. Glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. O viver do crente tem que ser verdadeiro. Jovens, às vezes, na igreja são muito gentis e educados, e em casa, com os pais e com os irmãos, são grosseiros, estúpidos, irascíveis. Mas o que é isso? Pergunta para o irmão assim: o que é isso? O que é isso? Na igreja de um jeito, em casa do outro, então você é falso. Precisa se converter, isso está errado. Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Irmãos, o crente nos seus relacionamentos vai começar um namoro, tem que ser verdadeiro. Tem gente que assiste muito filme, fica com a cabeça cheia de filme. Fazem misericórdia. E daí começa um relacionamento e faz como se fazem nos filmes. Meu amado, você é crente. Se alguém não te avisou isto, fala assim: você é crente. E o relacionamento do crente é pela verdade. Não fique vendendo uma imagem que não é tua. Além do que, um relacionamento construído em base de mentira jamais vai ser abençoado. Louvado seja o Senhor. Relacionamentos profissionais, se vai procurar um emprego, seja verdadeiro, seja íntegro. Tem gente que fica querendo fingir uma capacidade profissional que não tem. Meu amado, Deus abençoa quem está na verdade. 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, mas sim pela verdade. Diga glória a Jesus. Outra coisa que este texto mostra, repita comigo: o crente anda por revelação de Deus. Muito bem, agora a coisa vai começar a esquentar. Respire fundo, endireite-se na cadeira, diga glória a Jesus. Diz ali o versículo 2, eu subi por uma revelação. O que o apóstolo está se esforçando, desde o capítulo 1 de Gálatas, a dizer. Ele está querendo dizer o seguinte: eu não recebi
o que eu recebi pela carne, eu não recebi de mim mesmo, eu não fui influenciado por ninguém. O que eu recebi de Deus. Eu viajei, eu fui até vocês para vos evangelizar, não porque alguém me convidou, não porque alguém me pagou, ou porque vocês fossem muito lindos. Eu fui porque Deus revelou, e quando Deus revela, Deus tem uma obra e Deus faz. Então, irmãos, o crente age por revelação de Deus. Meu amado, isso aqui é muito sério. Repita comigo: todo crente tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Diz Romanos 8. Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente não se seguia pelo seu próprio coração. Já sabemos de cor, ou deveríamos. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrompido. Irmãos, o crente não seguia nem pelo seu próprio julgamento. 1 Coríntios capítulo 4. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque quem me julga é o Senhor. Irmãos, conselho é bom. A Bíblia fala de conselho, irmãos. Conselho tem o seu lugar. Mas, irmãos, o crente tem que andar na verdade, dirigido pelo Espírito Santo. O crente tem que ter discernimento para saber se o conselho que está sendo dado, se é o Espírito Santo que está usando aquilo. Daí ele vai ser guiado não por um conselho, mas sim por uma obra do Espírito Santo que usou a boca de alguém. Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta dos lábios. Diga glória a Jesus. Irmãos, e daí que é a nossa responsabilidade pessoal. Nós precisamos, irmãos, sermos convencidos disto pelo Espírito Santo. Repita comigo: cada um tem responsabilidade própria diante de Deus. Irmãos, a relação do crente com a igreja não pode ser de dependência. A relação do crente da igreja tem que ser com comunhão, não é dependência. Não ora em casa e quer vir na igreja que aconteça alguma coisa. Não tem comunhão em casa e quer receber tudo na igreja, daí fica aqueles cultos pesados. Isso está erradíssimo. Igreja é lugar de nós nos reunirmos e cumprir-se o que diz 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 14. Um tem salmo, um tem língua, outro tem interpretação, outro tem profecia. Quer dizer, nós trazemos coisas para o culto, não vamos buscar coisas do culto. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso relacionamento com a igreja não pode ser de dependência. Você precisa ser convencido disto. O povo brasileiro tem umas coisas muito esquisitas. Uma delas é assim: a minha vida espiritual não está muito bem, a culpa é da igreja. Da onde você tirou isso, meu filho? Meu amado, arrebatamento é individual. Diga glória a Jesus. Se você está mal, está sem comunhão com Deus e vem o arrebatamento, você fica. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Irmãos, isso é individual. Fala para um lado: individual. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que nós aprendemos neste texto? Repita comigo: o crente tem que ter as suas próprias convicções. Irmãos, o que o apóstolo está dizendo: eu subi para a revelação porque eu não fui influenciado pelos outros. Ele chega a dizer nesse capítulo que nem por Pedro, Tiago e João, os principais dos apóstolos vivos, o Tiago, o irmão do Senhor Jesus, diga glória a Deus, nem estes na verdade influenciaram ele, porque ele buscou de Deus. Não que ele estivesse falando mal dos apóstolos, mas ele disse: não, aqueles que eram considerados as colunas nos deram a destra de comunhão, tão somente nos lembrando
que não esquecêssemos dos pobres o que eu me esforcei por fazer. Diga glória a Jesus. Mas o apóstolo Paulo não tinha relação de dependência com os outros apóstolos. Ele falou destra de comunhão, quer dizer, era um relacionamento de igual com igual. Irmãos, o crente tem que ter as suas próprias convicções. Diga glória a Jesus. Você tem que ler a Bíblia por si mesmo. Meu amado, se você está ouvindo o pregador falar e você acha que não é bem assim, maravilha, meu filho. Então estude você em casa, vá procurar outros textos você em casa e tire as suas próprias convicções, porque a tua salvação depende de você. Fala isso para o mundo do lado. A tua salvação depende de você. Diga glória a Jesus. Irmãos, igreja é reunião dos salvos para adorar a Deus. Igreja não é responsável pela salvação dos outros. Igreja é ajuntamento dos já salvos. Diga glória a Deus. E você precisa aprender isso. E você precisa buscar direto na fonte, e a fonte é Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a igreja tem que ser um relacionamento entre crentes maduros, entre crentes adultos. Diga glória a Jesus. Irmãos, crentes que saibam quais são os aspectos principais, centrais, e sabem quais são os aspectos secundários. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é muito sério e este texto fala disso. Este texto aqui, Paulo está falando que ele foi dirigido por revelação de Deus. E ele está dizendo que Tito, que era grego, não era judeu de nascimento, que estava com ele, quando foi lá junto para pregar aos Gálatas, ele não foi constrangido a circuncidar-se, que era costume judeu que vinha lá de Abraão, de Gênesis capítulo 17, que já era um costume defasado na época. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Então este costume da lei estava passado. Aqui, irmãos, a carta de Gálatas, Jesus já tinha vindo na terra, nascido, vivido, morrido na cruz e ressuscitado e subido aos céus. Diga glória a Deus. E iniciado o Novo Testamento, Mateus 26, este é o sangue do Novo Testamento. Diga glória a Deus. Irmãos, então aqui o apóstolo Paulo está falando claramente de um assunto que já era secundário, que já era passado. Em 1 Coríntios 9 ele diz assim: eu me fiz judeu para os judeus, e como sem lei para os que sem lei estão, não estando todavia sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Quer dizer, ele está querendo dizer claramente, nestes versículos lidos, que circuncisão era um assunto secundário, passado, não era para ser imposto aos outros, não era para ser exigido. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que significa isso? Muitas guerras existem entre os crentes por assuntos que não são essenciais. Irmãos, a igreja tem que ser relacionamento entre crentes maduros que sabem reconhecer as diferenças e sabem transigir no que dá para transigir e sabem ser intransigentes naquilo que é inegociável. Diga glória a Jesus. Irmãos, aspectos secundários, aspectos culturais, aspectos de gosto. Irmãos, isso é pessoal. E outra, as pessoas têm que saber conviver com isso, não vai brigar por causa disso. Diga glória a Deus. Irmãos, tem gente que por causa de um assunto secundário faz uma guerra, faz um cavalo de batalha. Mas, irmãos, olha este texto aqui ensinando que não é assim. Tá, você tem as suas convicções
Tens tu diante de Deus, mas isso não é, irmãos, para ser de caráter universal, é aquilo que é doutrina de Deus. Diga glória a Jesus. É aquilo que é verdade absoluta. Agora, existem coisas que são relativas. Diga glória a Jesus. Repita comigo: em toda a igreja existem legalistas. O problema da igreja dos Gálatas é que haviam os legalistas que queriam exigir. Os Gálatas, eles nunca foram judeus na vida, eles eram gentios, e gentio quer dizer aquele que não é judeu. Eles não nasceram em Israel, eles eram de cultura europeia, eles não tinham nada a ver com os judeus. Então veio Paulo e pregou Jesus. Dali a pouco veio alguém e trouxe cultura judaica. E daí os crentes da Galácia já ficaram influenciados por aquilo, e já viveram por aquilo, e já começaram a exigir que todos ficassem com cultura judaica. Daí veio o apóstolo Paulo, irmãos, e na carta aos Gálatas as letras quase saem da página de tão enfático que ele estava sendo, ele dizendo assim: escuta, o que precisa permanecer entre vós é a verdade do Evangelho, não sistemas e costumes que são de nação para nação, que são de povo para povo. Isso é relativo. Diga glória a Jesus. Irmãos, em toda a igreja existem pessoas com zelo religioso. Mas olha o que diz o próprio livro de Gálatas, Gálatas 1,14. Na minha nação eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, eu era extremamente zeloso das tradições de meus pais. Irmãos, zelo tem a ver com tradições. Diga glória a Jesus. Tradições de meus pais. Só que Paulo era judeu, os Gálatas eram gentios. Ele não podia impor tradições de seus pais a outros, coisas que Deus não impõe. E outro, irmãos, Romanos 10:2 diz assim: lhes dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Irmãos, zelo religioso é ignorante. Fala assim: ignorante. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, existem coisas na nossa cabeça que nós achamos que são verdadeiríssimas, mas, meu amado, leia a Bíblia que você vai descobrir que essas coisas que estão na tua cabeça não estão na Bíblia. Diga glória a Jesus. E daí você pensa assim: ah, pastor, mas devia estar. Mas não está. Diga glória a Deus. Não está, e não é você que vai pôr. Diga glória a Jesus. Não queira então brigar por coisas que não estão escritas. Porque se não estão escritas, é porque não mereceram estar na Bíblia. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, o que este livro de Gálatas, o que este texto mostra é pessoas que queriam exigir destes crentes da Galácia, exigir que eles tivessem um comportamento judeu. E Paulo queria que eles tivessem um comportamento de crentes. Diga glória a Jesus. Paulo queria que eles fossem crentes gálatas. E tinha gente que queria que eles fossem crentes judeus. Mas um pequeno detalhe: eles não eram judeus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e para Deus isso não importa, porque Deus aceita ou judeus, ou gálatas, ou brasileiros, até catarinas. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, o que este texto está querendo ensinar é o seguinte: a verdade de Deus nos relacionamentos do crente. Irmãos, todo o relacionamento humano tenta nos prender. Todos os relacionamentos humanos têm que ser amadurecidos para ser um relacionamento de pessoas iguais, para que seja um relacionamento que traz liberdade e não prisão. Diga glória a Jesus.
o dia que o laço matrimonial vira algema matrimonial, você está perdido. Fala assim, misericórdia. É porque o amor não foi desenvolvido. Num dia assim que o amor acabou, porque se acabou é que nunca teve. Porque 1 Coríntios 13 diz, o amor nunca acaba. Diga glória a Jesus. Então, se está acontecendo isso, é porque este relacionamento precisa ser desenvolvido. Todos os relacionamentos, irmãos, querem nos pegar e querem nos prender. O único que não quer nos prender é o Senhor Jesus. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Diz João capítulo 10. Diga glória a Jesus. Irmãos, na igreja também existem relacionamentos que querem nos prender. Existem pessoas, irmãos, isso não é defeito nosso, isso é em qualquer lugar dessa terra, porque nós estamos vendo um livro dos Gálatas de 2000 anos atrás e já era assim. Nós estamos no Higienópolis, em 2005, diga glória a Jesus, e continua assim. Então, isso é palavra universal, palavra para todos. Nós precisamos amadurecer para que os relacionamentos não nos prendam, mas nós sintamos liberdade nos relacionamentos. Sabe o que é isso? Por exemplo, tem pessoa na igreja assim, com quem você se sente à vontade. Pessoa com quem você vai conversar que você pode ser você mesmo. Então, é porque com esta pessoa você conseguiu ter um relacionamento maduro, um relacionamento de liberdade. Agora, existem pessoas na igreja que chega perto de você, você já fica meio diferente. Você já assume um ar formal. Paz, irmão. Fazer misericórdia. É porque esta pessoa está exercendo algum tipo de influência em cima de você, e perto dela você não consegue ser você. E este relacionamento está mal, e você precisa buscar de Deus amadurecimento, porque você está caindo em uma subserviência. E o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. 1 Coríntios capítulo 7. Diga glória a Jesus. Irmãos, em todo lugar existem pessoas dominadoras, e existem pessoas que querem impor a sua vontade aos outros. E tem gente aqui também, porque tem gente em todo lugar. Não faça essa cara de beatitude. Tem gente aqui também assim. Diga glória a Deus. Irmãos, quem é assim tem que pedir que o Espírito Santo abra os seus olhos para não ser mais assim. E quem fica assim, se você chega perto de um irmão da igreja e você fica diferente, não tem verdade neste relacionamento. E se fosse o apóstolo Paulo, já chegava perto de você e fazia um escândalo. Porque ele fez, aqui mais para frente ele disse, eu vi Pedro, que ele só porque ficava perto dos judeus, ele ficava diferente, e eu resisti na cara de todo mundo, dizendo, o que é isso? Nós somos judeus por nascimento, eles não. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer com essa palavra trazer a verdade, o versículo 5, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E a verdade liberta. Fala isso por um lado, a verdade liberta. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Olha o que diz Gálatas 4,17. Diz assim, eles têm zelo por vós, mas não como convém. Eles querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Diga glória a Deus. Esse versículo é difícil de entender. O Senhor vai nos dar graça para explicar e vai dar graça a você para entender. Diga glória a Jesus. Irmão, significa o seguinte. Você quer ter zelo pelas coisas de Deus? Então tenha zelo para com você mesmo. Porque ter zelo pelos outros é o problema de Gálatas 4,17. Eles têm zelo pelos outros. É o que diz o texto que nós lemos. Alguns que haviam se entremetido. Podemos também dizer intrometido. Fazem misericórdia. É gente dentro das igrejas que se intromete na vida alheia.
Não, pastor, mas aquilo está errado. Ele é crente, ele tem o Espírito Santo, ele que descobre. Ele te perguntou? Não, então não fale. Ele pediu? Não, então não dê. Diga glória a Jesus. Ele também é crente. E se ele não chegar por ele mesmo, ele vai se perder. Mas, irmãos, nós temos que chegar no céu pelas nossas próprias pernas. Diga glória a Jesus. Irmãos, o relacionamento de crentes é de comunhão. Se o irmão tem uma dúvida e perguntar, são outros 500, ele perguntou, mas esse negócio de se meter, esse quadro é do diabo, tira e joga fora. Ele perguntou por acaso, o quadro é dele, não é teu. Diga glória a Jesus. Uma vez tinha uma pessoa em casa, esse quadro do diabo, eu falei, não, é meu, eu comprei, paguei com meu dinheiro, comprei do diabo. É meu? Eu comprei. Diga glória a Jesus. Irmãos, são aspectos secundários. A salvação em Cristo Jesus é indispensável. Agora, se o quadro é ou não é, isso é secundário. Para que vai armar cavalo de batalha? Mas tem gente que se intromete nisso. A pessoa quer ter zelo por você, mas isso é intromissão. Se fosse o apóstolo Paulo, dava chega para lá na pessoa. Diga glória a Jesus. Louvado seja. Mas, irmãos, dentro da igreja tem gente que é fraquinho. Tem gente que, pastor, ele falou, eu não tive coragem de retrucar. Vá crescer, faça o favor. Fala assim, vá crescer. Que é isso? Diga glória a Jesus. Tem que crescer ao ponto de dizer, não, você acha, eu não acho. Diga glória a Jesus. É o que nós estamos dizendo. O crente tem que ter as suas próprias convicções. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor está falando conosco aqui para nos dar crescimento. Só para terminar a explicação de Gálatas 4,17. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. Irmãos, é da natureza humana decaída querer forçar que os outros sejam iguais a nós. Todos nós temos um desejo secreto de termos seguidores. Se você pensar assim, nunca pensei nisso. Você que nem sabe. Fala assim, misericórdia. Todos nós temos o desejo de influenciar alguém para que esse alguém fique parecidinho conosco. Só que isso é algo maligno, algo do que nós temos que nos libertar. Diga glória a Jesus. Irmãos, este versículo de Gálatas 4,17, ele está falando assim, eu vou dar um exemplo para você entender. Existem pessoas que são naturalmente mais falantes. E existem pessoas que são naturalmente mais quietas. Mas isso é natureza pessoal. Diga glória a Deus. Irmãos, quando nós nos convertemos, o Senhor muda em nós a natureza pecaminosa, mas a nossa personalidade fica sendo a mesma. Essa semana eu me encontrei com um terapeuta cristão, aliás, ele é pastor também. E ele me fez uma pergunta e eu falei para ele essa frase. Pois é que mesmo crente, convertido, tem coisa nele que não muda porque é da sua personalidade. A conversão muda muita coisa, mas o que eu sou, eu vou continuar sendo. Daí esse pastor terapeuta levantou a mão para o céu e disse, nossa, um pastor falando isso? Nossa, tem alguém iluminado? Porque fala assim, misericórdia, algo que devia ser assim, óbvio, ululante. É porque tem gente assim que não entende isso. É porque tem gente que acha que o outro tem que se converter e tem que ficar crente que nem eu. Ele tem que ficar crente que nem ele, não que nem você. Diga glória a Jesus, porque ele é ele e você é você. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. Vou dar um exemplo. Um crente que é fervoroso, é aqueles que ora assim, bem alto e fala bem rápido. E tem outro crente que é muito quietinho, que ele já ora assim mais quietinho. Daí o outro que é mais falante, ele chega assim, não, porque para a oração ser aceita, a oração tem que ser de poder, a oração, em outras palavras ele está dizendo, para a oração ser aceita tem que ser do meu jeito, não do seu.
Parece com isso que ele está querendo ensinar o outro a orar, mas na verdade, o que o texto diz, o que está com isso, ele está querendo ser superior ao outro, ele está querendo impor ao outro uma coisa que o outro nunca vai ser. Porque quem era quietinho antes de se converter, depois de convertido, ele continua quietinho. Ele fala agora de Jesus, ele testemunha. Mas, irmãos, introspecção ou extroversão não muda com conversão, porque isso é característica pessoal. Diga glória a Jesus. E daí sabe o que acontece? Como esse quietinho nunca vai conseguir orar em voz alta e bem rápido como outro, porque não é o jeito dele, é o jeito do outro, ele se sente excluído, ele se sente, mas assim eu nunca vou ser, então quer dizer que eu nunca vou ser tão crente, então quer dizer que eu vou ser sempre o pequenininho, ele ora por mim. Está errado isso, fala para lá, está errado isso. Você tem que ser crente por si mesmo. Qual é o jeito que você ora e que você tem testificação diante do Senhor que Ele está ouvindo? Qual é o jeito? É desse jeito que você vai orar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, é este crescimento que nós temos que ter, para nós nos sentirmos livres. Irmãos, porque toda denominação puxa, como se diz, a brasa para a sua sardinha. Diga glória a Deus. E se você é fraco, você vai ficar maluco. E o Senhor quer que todos nós sejamos fortes, porque a força está nele. E Efésios 4, até que todos cheguemos à estatura da perfeita varonilidade em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Se você vai, por exemplo, numa reunião de assembleianos, o que aquela reunião transmite? Além do poder de Deus e das coisas de Deus, é uma reunião de homens também, e alguma coisa de humano está sendo transmitido, e sempre fica assim uma mensagem subliminar, dizendo assim: crente é assim. Fazem misericórdia. Não. Assembleiano é assim. Se você não é assembleiano, você é diferente. Diga glória a Jesus. Meu amado, se você for numa reunião de batista, também. Aqui também nós temos um jeito, né? Só quem é de fora que pode dizer qual é o nosso jeito, mas também tem um. Diga glória a Jesus. Mas é o nosso jeito. O que nós temos que pregar é Jesus. O meu jeito é o meu jeito. Diga glória a Deus, que não é para ser imposto a ninguém. Irmãos, nós temos que ter este crescimento para saber diferenciar as coisas. Porque tem gente que é fraquinho, ele é crente, ele está em Jesus, ele já alcançou muita bênção, ele já alcançou muita resposta de oração, etc. Num belo dia, ele está entre uma reunião de assembleianos, que são muito efusivos, é o jeito deles. Fala para um lado, é o jeito deles. São muito efusivos, são muito falantes, etc. e tal. Não, o crente está lá e pensa assim: eu não sou assim, então acho que eu não sou muito crente. Faz favor. Fala assim, faz favor. O que é isso? Não sabe diferenciar as coisas. Diga glória a Jesus. Já esqueceu toda a sua caminhada com Jesus? Tudo que você orou, tudo que o Senhor fez na tua vida, você já esqueceu? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, este texto aqui fala, e o Senhor está falando conosco, o Senhor está dando graça nesta noite. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra coisa que é uma verdade, que nós temos que ser convencidos, repita comigo: o crente vai crescendo. Repita comigo ainda: o crente vai amadurecendo. Irmãos, e crescimento produz mudança. Quando eu era menino, falava, sentia e discorria como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Quer dizer, eu era de um jeito, eu estou de outro. Por quê? Porque eu cresci. Irmãos, na nossa jornada cristã, nós crescemos. Irmãos, existem coisas que nós pensávamos há 10 anos atrás sobre assuntos secundários, mas 10 anos se passaram.
as coisas vão se esclarecendo. Irmãos, tem gente que diz assim: não, nós temos que manter a coerência. Meu amado, manter a coerência quer dizer, se com 10 anos de idade você era assim, com 60 você vai ser assim, para você ser coerente com 10 anos. Isso não é coerência, isso é uma aberração. Fazem misericórdia. Irmãos, o nosso pensamento pode se desenvolver. A gente pode pensar melhor sobre as coisas secundárias. As essenciais não mudam jamais. Mas tem muita coisa na nossa vida que é secundário. Diga glória a Jesus. E que tem que haver crescimento. Irmãos, tem coisa dos crentes que dizem assim: nós não vamos mudar isso. Mas são aspectos culturais e daí eles ficam crentes retrógrados. Ainda essa semana eu vi um programa, um negócio lá que me mandaram, que assim estereotipava crente como um tipo assim retrógrado, atrasado. Mas por que o mundo faz isso? Porque tem motivo para fazer assim. Porque ficar se apegando a aspectos secundários sem querer mudar, irmãos, isso assim fica ultrapassado. E Deus não é assim. Fala para o lado, Deus não é assim. Diga glória a Jesus. Meu amado, você já viu cabeludo cheio de piercing, cheio de tatuagem, ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas? Você já viu? Eu já vi. E era de Deus. Se fosse você Deus, você jamais ia batizar ele no Espírito Santo. Graças a Deus você não é Deus. Diga glória a Jesus. Depois a pessoa muda. E tem gente que pensa assim: não, pastor, então ele tem que mudar já. Ah, é? Você mudou já, por acaso? Você mudou de uma hora para outra, você ficou uma maravilha? Nem hoje você é uma maravilha. Diga glória a Deus. Eu já vi cabeludo, cheio de piercing, cheio de tatuagem, ser batizado no Espírito Santo, e demorou um tempo para mudar. Diga glória a Deus. Exatamente o que aconteceu conosco. Só que nós não éramos assim tão estranhos. Diga glória a Jesus. Não aparecia tanto. O piercing é para fora, os nossos problemas eram para dentro. O piercing é até fácil de tirar. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando contigo. Fala para o irmão do lado: Jesus está falando contigo. Glória a Deus. Irmãos, olha o que diz este texto. Versículo 2. Expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma corresse em vão. Diga glória a Jesus. Outra coisa que este texto ensina, repita comigo: existem aqueles de estima. Diga glória a Jesus. Paulo falando isso para uma igreja de crentes, e o que ele diz claramente foi isso assim: tem alguns aí entre vocês que são da minha estima e tem outros que não são. Foi isso que ele disse. Quer você queira ou quer não. Diga glória a Jesus. Porque tem crente dentro das igrejas que é amigável, cordial, afável, e tem um outro que é truculento. Como que você vai ser de estima se o cara parece um porco-espinho? Fazem misericórdia. E sabe o que o apóstolo disse? Eu não quero correr em vão. Porque quando ele fala aos que estão em estima, existe reciprocidade, existe amor, a carga fica mais leve, não existe reação, não existe revolta, não existe confusão, porque está em estima. Diga glória a Jesus. Então você tem que ter as suas próprias convicções, e você precisa descobrir dentro da igreja quais são os da tua estima e ter um vínculo mais chegado com estes. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes passa na cabeça do crente assim: Deus não faz acepção de pessoas, então eu não posso fazer também. Eu não faço acepção de pessoas, Deus ama a todos, eu também amo. Eu não posso amar ninguém de forma diferente. Então,
Como eu não posso ser chegado de todos, eu sou distante de todos. Eu sou uma gracinha para com todos, mas você aí e eu aqui. Isso está errado. Fala para o lado, isso está errado. Diga glória a Jesus. Jesus veio na terra, Jesus multiplicou pães para 5.000, mas apóstolos eram 12. E que foram no Monte da Transfiguração foram 3. E a casa que ele gostava de ir era de Maria, Marta e Lázaro. Diga glória a Jesus. Ele foi na casa de Zaqueu uma vez. A de Maria, Marta e Lázaro ele ia sempre. Porque ele gostava de Maria, Marta e Lázaro. Havia amizade, havia vínculo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, encerrando esta meditação, versículo 4. Isto por causa dos falsos irmãos. Jesus, a coisa está esquentando aqui. Diga glória a Deus. Fala para um lado assim, bem baixinho. Existem falsos irmãos. É verdade? Está escrito aqui? O que eu faço aqui? Diga glória a Jesus. Falsos irmãos. E esses falsos irmãos eram esses que queriam impor costumes judaicos para uma igreja de gente que nunca tinha sido judeu na vida. Diga glória a Deus. E eles não estavam se convertendo ao judaísmo, eles estavam se convertendo a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Falsos irmãos. E diz ali, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Irmãos, falso irmão. Às vezes o falso irmão nem ainda se apercebeu que ele é assim. Irmãos, como que é um falso irmão? É aquele que quer ter para com o outro uma relação de cobrança. Igreja não é lugar de relação de cobrança. Fala para nós assim, viu? Diga glória a Jesus. Se você chega na igreja e sempre tem um irmão que fica pegando no teu pé, o que é isso? Igreja é relacionamento de irmãos amadurecidos, relacionamento de iguais, de cobrança não. E outra, pessoas invasivas. Isso não é de Deus. Deus jamais é invasivo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos começando aqui na igreja o propósito de fazermos discípulos, mas o Senhor já está nos trazendo a palavra. Como que faz discípulo? Fazer discípulo é uma relação de liberdade. O discípulo não vai se vincular a você, vai se vincular a Jesus. Com você ele vai ter uma relação de amizade. Irmãos, olha que maravilha. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo amigos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Não podemos ter relações de cobrança. Diga glória a Jesus. Irmãos, e secretamente se entremeteram a espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Eu vou dar um exemplo aos irmãos. O ser humano tem disso. O ser humano respeita aquilo que tem aura de mistério. Misericórdia. Fala assim, misericórdia. O ser humano gosta daquilo assim que é meio misterioso. Então, por exemplo, aparece uma pessoa que você nunca viu na vida e te entrega uma mensagem profética, aquilo te marca, aquilo tem um realce, porque você não conhece a pessoa. E, irmãos, daí quando a gente não conhece, a gente fica assim, mas que bênção, esse irmão deve ser um irmão de oração, ele deve ser um irmão de jejum. Você cria na tua cabeça uma imagem do que ele deveria ser. Fala assim, misericórdia, porque você não conhece.
E daí quando você não conhece, daí assim tem aquele respeito, aquela coisa assim. Mas quando você conhece, e quando você chega na casa da pessoa, e você vê que ela é assim, é gente de carne e osso, que ela fala, que ela ri, fala assim, misericórdia, que ela ri, que ela conversa no telefone. Irmão, sabe o que acontece aos olhos de qualquer ser humano? Aquela aura de mistério acaba, e a pessoa cai do pedestal, que você fez, não foi a pessoa que subiu, você que fez o pedestal. A pessoa cai, assim, é ele? Mas em misericórdia. Daí se ele vem entregar mais uma mensagem profética, assim, foi o João que entregou, o João. Mas em misericórdia. Então, irmãos, tem gente, e outra, sabe o que acontece? Diga glória a Deus. Tem gente que quer conhecer o que o outro é. Quando a pessoa não conhece um outro membro da igreja, então ele se nutre aquela vista assim, respeitosa. Agora, quando conhece, a pessoa assim, fica desprezível aos seus olhos. Diz a palavra do Senhor que Herodes sempre quis ver Jesus para o ver fazer algum milagre. Quando ele viu física e corporeamente Jesus, e Jesus estava preso, diz expressamente nos evangelhos que Herodes desprezou Jesus. Esse que é Jesus? Eu achava que ele era assim, que ele era assim, que ele era assim. Esse desprezou, não teve valor algum aos seus olhos. Irmãos, acontece isso entre pessoas. Existem pessoas assim que, por exemplo, vê o pastor pregando. Pastor. Se vai tendo relacionamento, vai conhecendo assim, e vai vendo como que é o pastor humanamente falando, sabe o que acontece para a pessoa? O pastor perde valor. É eu falando. Mas em misericórdia. E tem mais do que esse texto diz assim: para nos porem em servidão. Quando a pessoa começa a conhecer como é o outro, irmãos, e tem gente que acha assim que o pastor ou o profeta ora 24 horas por dia. Tá, ele ora 24 horas por dia em espírito, mas ele tem que trabalhar, ele tem que ir no supermercado, ele tem que ir no posto de gasolina, ele tem que subir de elevador. Diga glória a Jesus, sendo pastor ou profeta. Irmãos, e só que tem cabeça de crente assim que acha que é uma coisa. Daí quando ele vê que é uma pessoa, diga glória a Deus, ele tenta, sabe fazer o quê? Diz ali, para que estejamos em instrução. Ele tenta fazer um joguinho que é assim. Mas profeta tem que ser assim. Mas profeta tem que ser assim. Tenta impor no outro o que ele acha que o profeta tem que dizer. Só que um pequeno detalhe, ele já é profeta antes da tua ideia. Diga glória a Jesus. E se Deus o fez profeta, é porque Deus gostou. É porque não era no teu padrão, era no dele. Diga glória a Jesus. E você está querendo sobrecarregar o outro com o teu padrão. Não, pastor, mas profeta tem que ser assim. Quem disse? Você? Então seja você assim. Diga glória a Deus. Não o outro. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus está aqui. Jesus está falando com você. Fala isso para o mundo do lado. Jesus está falando com você. Diga glória a Deus. Irmãos, para encerrar, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. O Senhor nos deixou nesta noite falar um pouquinho do que é verdade. Diga glória a Jesus. Existe muita coisa que está na nossa imaginação, na nossa tradição, no nosso preconceito, mas não está na verdade de Deus. Preconceito todos nós temos. E nós precisamos crescer para irmos perdendo estes preconceitos. Irmãos, às vezes o crente se agarra nisso, sabe por quê? Insegurança. Tem crente que fica agarrado a questões secundárias com medo de desgarrar delas e cair. E sabe por que este medo? É porque não é muito firme em Jesus. Porque se você agarrar em Jesus, você não caia de jeito nenhum. Diga glória a Deus. Irmãos, tem crente que se agarra a um estereótipo sério,
porque ele acha que se ele começar a rir muito, ele vai cair na vida, de certo? Mas a cabeça do ser humano é assim. Diga glória a Jesus. Ele acha que ele vai cair da fé. Não. Você precisa ser liberto, porque isso está te prendendo para que você possa ser você, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor amado, louvamos a Ti, meu Deus, nesta noite. Glorificamos o Teu nome e queremos que a verdade do Evangelho fique em nossa vida, em nossas convicções e em nossos relacionamentos. Senhor amado, queremos, meu Deus, que o que é absoluto permaneça e o que é relativo que seja tirado. Como diz Hebreus 12, ainda uma vez como verei o céu e a terra, para que as coisas inabaláveis permaneçam e as abaláveis que passem. Senhor amado, em nome de Jesus nós clamamos, dá-nos amadurecimento. Amadurecimento, Senhor amado, como crentes, como pessoas. Amadurecimento, Senhor amado, nos nossos relacionamentos. Senhor amado, nós não queremos fazer as coisas para agradarmos aos outros ou a nós mesmos, mas nós queremos fazer para agradar a Deus, agradar ao Senhor. Então, Senhor amado, faz-nos crescer para isso, para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós. Nós clamamos, Senhor, opera, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Fique de olhos fechados.